Joana Doce é uma mulher que nunca desistiu de lutar por uma vida melhor. Há 20 anos, descobri que tinha a doença celíaca, causada pela intolerância ao glúten. O glúten é uma proteína encontrada no trigo, centeio e malte, e para quem tem esta doença, provoca inflamação e lesões no intestino. Eu comecei a ter sintomas muito cedo na minha juventude, mas só fui diagnosticada no fim da faculdade, por isso 20 anos atrás. E descobri quando estava muito doente no hospital por outras coisas relacionadas à doença celíaca também. Foi quando eu descobri, quando eu estava mesmo à beira da morte. E provavelmente, de acordo com os médicos, eu nasci com a doença celíaca. Eu tive alguns sintomas quando era criança e depois na adolescência e juventude aquilo silenciou-se. Voltei a ter os sintomas novamente quando eu era mais velha, e eu comecei a ter muitas dores de cabeça diárias, praticamente. Eu tinha muita constipação, não diarreia, era constipação, que as pessoas às vezes relacionam a doença celíaca só a diarreias, mas a constipação também é um dos sintomas principais. E tinha muitas tonturas e perdia peso inexplicavelmente. Joana conta como se sentiu ao descobrir a doença, sabendo que teria de mudar muita coisa na sua vida, nos seus hábitos e na sua alimentação. Foi um alívio por saber que finalmente eu sei o que é que se passa, e foi um sentimento de luto porque eu passei a ter uma doença autoimune que não tem tratamento, mas nunca mais ia desaparecer e eu ia ter que viver com isso. Sempre adorei pão, como uma boa portuguesa. Sempre adorei pão e acordar de manhã e ter que comer o pão sem glúten, que é uma coisa que há 20 anos atrás já era muito mal, continua a ser mal. Infelizmente, o pão não é uma coisa que as pessoas conseguiram, que ainda não foi evoluída o suficiente para ter aquele gosto de pão. Apesar de nós sabermos que tem muita comida que não tem glúten e é fácil de tu comeres, relativamente fácil de tu comeres em casa sem glúten, a adaptação muda tudo. Tu tens que perceber onde é que tem glúten, e o glúten está em muitas coisas invisíveis. Não é só o pão, não é só a bolacha, não é só a massa. Tem muitas outras coisas que têm glúten e tu passas a descobrir uma vez que és diagnosticado. Apesar de ter muitos lugares que tinham comida sem glúten, existia sempre a possibilidade da comida estar a ser cozinhada juntamente com comidas com glúten. Então, a ansiedade que eu tinha de aceitar, porque eu não queria ficar para trás, não queria deixar de ir às festas, não queria deixar de ir aos jantares e sair, fez-me com que eu tivesse ansiedade em escolher o que é que eu ia comer, em decidir se eu queria ir ou não, em arranjar desculpas para não sair e ficar em casa. Após lidar com a sua doença, Joana Doce começou uma nova aventura no mundo culinário, dedicando-se a receitas com ingredientes sem glúten. Não era nada fácil na época. Pronto, existia internet, obviamente, mas não tinhas o telemóvel para estar ali a procurar, não tinhas Instagram, não tinhas Facebooks para ter essas comunidades, então era muito mais difícil chegar a receitas sem glúten. O que não se explica para alguém que recebe o diagnóstico, não tem um médico a dizer-te que tu vais passar a ser médico, vais passar a ser cozinheiro, vais entender tudo sobre uma doença que nem sequer sabias o que é que se passava, vais aprender a ler ingredientes de tudo o que tu comes, que não é só ler para ver se tem trigo, tem outros nomes que o trigo também tem, não é? Que o glúten tem, que tu tens que aprender ali. No momento em que eu não sabia o que mais fazer e o que comer, eu comecei a adaptar o que eu podia, adaptar a comida que eu comia no dia-a-dia para uma comida sem glúten, e comecei a variar e a experimentar novas receitas com exatamente as mesmas receitas, mas sem glúten. Joana começou a partilhar as suas receitas e a sua conta de Instagram tornou-se muito popular. Através dela, Joana quer ajudar outras pessoas com a mesma doença, oferecendo soluções e dicas para evitar contaminação dos alimentos. E um dia eu postei uma receita sem glúten que viralizou, uma receita simples, sem glúten, que viralizou, e
eu comecei a postar mais receitas sem glúten e as pessoas começaram a pedir mais receitas, ou a pedir uma receita específica, ou a perguntar como é que eu fazia alguma coisa, a perguntar sobre a doença, mas através da minha vida e como eu vivo com a doença celíaca e a comida e as adaptações que eu faço. E uma coisa que as pessoas, eu acho que relacionam-se muito a mim, é que eu não sou uma cozinheira profissional, eu nem sou a melhor cozinheira da minha família, mas eu consigo fazer ali pequenas modificações na minha comida para serem sem glúten. Tenho agora uma comunidade que partilha suas histórias comigo, eu posso partilhar as minhas histórias com eles e a sensação que tu estás sozinho no mundo acaba ali quando muita gente partilha das mesmas dificuldades que tu tens. Joana Doce trabalha agora com a Canadian Celiac Association para ajudar e informar mais pessoas sobre a doença. Eles têm muitas coisas que oferecem, entre terem recalls de produtos sem glúten, newsletters. Existe muita comida sem glúten. Existe sim maneiras da pessoa aproveitar a vida e conseguir sair com os amigos. É muito importante que as pessoas tenham informação. Quanto mais tu sabes acerca da doença celíaca, mais tu vais ser feliz e mais vais ter uma vida normal. E a vida pode ser muito boa.